Glória a Deus, Pai seja convosco. Vocês estão bem? Espero que sim. Que a palavra de Deus, ela se abra para você neste dia e que você possa ser ensinado, receptivo, a ponto de receber o conhecimento, a instrução que ela tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios. Estamos aqui hoje, no vídeo de número 18 da série Salmos 119, a excelência da palavra de Deus. Que essa palavra, ela venha se manifestar na tua vida, que você seja impactado por ela, e isso venha gerar uma mudança, uma transformação genuína em você. Hoje nós vamos ler o Salmo 119 a partir do verso de número 137. Vamos ler juntamente? Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Que maravilhosa palavra, né? Quão excelente é esta palavra, quão maravilhosa, quão sublime é a palavra de Deus. Que você possa ter essa experiência com ela hoje, se você ainda não teve, e que esta palavra seja prioridade, que Deus seja o primeiro na sua vida. E assim você vai experimentar de uma alegria e de um prazer, como nós vimos aqui o salmista declarar mais uma vez, o prazer dele na palavra e na presença de Deus. Veja o verso 137 e 138, ele nos fala aqui da justiça, da retidão de Deus. Quando o salmista ali, ele declara: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Veja que o salmista, ele diz que Deus, ele é justo e que retos também são os juízos de Deus. Há quem diga, ser justo ou ser a justiça, mas que os teus testemunhos não são de retidão e de justiça. O Brasil mesmo está passando por um momento, há alguns anos, de tamanha incerteza jurídica, onde de fato a lei, a justiça, não tem ali prevalecido, porque o desejo ali, político, partidário, e parcial tem imperado. Porém, com Deus é diferente. Deus, ele é imparcial. Deus, ele tem a sua lei. Deus, ele tem ali as suas ordenanças. E Deus também tem os seus testemunhos. E o que são os testemunhos? São as suas obras, a sua santidade, a sua pureza, o seu amor. Dão testemunho daquilo que a lei dele declara sobre o homem e sobre a terra. Diferentemente dos juízes da terra, que a lei que eles dizem defender fala uma coisa, mas as suas condutas são totalmente diferentes. O salmista, ele chegou à conclusão de que Deus, ele é justo e que todas as decisões dele sobre a vida, humana,
são absolutamente certas. Ou seja, não há mentira, não há engano, não há incerteza naquilo que Deus ele determinou como padrão para o homem. Bem, verdade é que o homem tem tentado, inverter os valores, bíblicos, os valores cristãos, mas não vão conseguir inverter os valores de Deus. São imutáveis, assim como a palavra dele também é imutável e não pode sofrer mudança e nem variação. Nem um tio, nem uma vírgula pode ser tirado ou acrescentado, porque os testemunhos de Deus são retos. E aquilo que Deus ele escolheu como padrão para o homem é o certo. E se você vê na sociedade, se você vê, até mesmo nos tribunais, está lá a palavra, está lá a Bíblia, onde o juramento é feito, diante daquele livro sagrado, porque se reconhece que as leis que estão ali, a essência das Escrituras é de justiça, é de retidão, então merece respeito e toda aceitação. E porque eu e você não respeitaríamos a palavra, afinal estamos falando aqui da excelência da palavra de Deus. O salmista ele sabe muito bem disso, porque ele diz, olha, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Ou seja, o caminho que Deus escolheu para nós seguirmos são verdadeiros, são justos. E se o homem seguir esse caminho, ele vai se dar bem, não somente nessa vida, como na vida vindoura, ou seja, na eternidade, aonde a nossa conduta nessa terra determinará se nós passaremos a eternidade com Deus ou passaremos a eternidade no inferno com o diabo e os seus demônios. É por isso que nós precisamos ter a palavra conosco, examiná-la diariamente, como vimos aqui no vídeo 16, onde falava ali sobre o desejo de aprender, o prazer que estava na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa nos conduzir, nos guiar nesse mundo, para que tenhamos um futuro de paz, um futuro de abundância e um futuro garantido ao lado de Cristo. O verso de número 139 vai dizer assim: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. O salmista está dizendo aqui, olha, o meu zelo por aquilo que é bom, por aquilo que é puro, por aquilo que é reto, por aquilo que é justo, está me consumindo, porque eu estou vendo os meus inimigos se esquecerem da tua palavra. Eu estou vendo os homens maus, os homens perversos, não dá crédito à tua palavra, não dá crédito à pureza, à santidade, à justiça e à retidão. Está escrito na Bíblia, o zelo da tua casa me consome. Ou seja, quando nós chegamos ali, no templo, chegamos ali na casa de oração, e ali nós somos consumidos pela santidade de Deus, pela pureza de Deus, de maneira que se houver ali pecado, se houver ali injustiça, se houver ali naquele ambiente, naquele local, um aproveitamento, tiver ali engano, tiver mentira, o nosso zelo, o nosso apreço pela santidade, pela verdade, pela justiça, vai nos consumir, vai nos inquietar aquilo dali. Você se lembra muito bem quando Jesus ali foi ao templo, e ali chegando ao templo ele viu ali aqueles cambistas, aqueles homens aproveitadores, enganando o povo que estava indo ali para prestar culto, prestar ali ofertas ao Senhor. E Jesus ali disse que eles haviam transformado aquele templo sagrado em local de covil, de ladrões, de salteadores, quando aquele lugar foi separado para ser uma casa de oração.
né? Um lugar ali de comunhão, um lugar ali de santidade, de justiça, de verdade. Então eu e você não podemos nos conformar com ambientes mentirosos. Nós não podemos nos conformar com ambientes de prostituição, com ambientes de violência. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Por causa da pureza, da santidade de Deus. O Senhor, Ele diz, sede santo como eu sou santo. Porque sem santificação ninguém verá a mim. Ou seja, nós temos que nos separar daquilo que é ruim. Nós temos que nos afastar daquilo que é profano. Daquilo que ali não tem nada a ver com Deus, com seus padrões, com seus atributos. Então, tomemos cuidado com o que nós temos permitido em nós, o que nós temos permitido nos ambientes que nós temos ali, né, convivido, nós temos estado. Você não pode se alegrar com os ambientes carregados, com os ambientes, né, profanos, com os ambientes mentirosos, né, com os ambientes de injustiça, de corrupção. A gente não pode ter prazer nessas coisas. A gente precisa aborrecer o pecado e não aborrecer o pecador. Nós podemos condenar as obras, né, as ações daqueles que se desviam, mas jamais condenar ninguém ao inferno ou à prisão, não. Mas nós precisamos denunciar o pecado. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado do pecador. Você consegue entender isso? O livro de Hebreus lá vai dizer, olha, amaste a justiça, amastes a equidade e aborreceste o pecado, a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo mais excelente do que os outros. Ou seja, a sua medida de santidade e aborrecimento do pecado vai determinar a unção de Deus na tua vida, a presença de Deus, a comunhão de Deus e do seu Espírito Santo no seu dia a dia, no seu coração. Então, guarda o que é puro, o que é justo, o que é reto. E se afasta daquilo que é impuro, daquilo que é injusto. O verso de número 140, ele diz, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Ou seja, a pureza ali da palavra de Deus. Né? O quanto o salmista já havia colocado a palavra de Deus ali à prova. E viu que a palavra de Deus não negou a palavra de Deus, ela não foi reprovada, se mostrou pura, se mostrou verdadeira, se mostrou poderosa na tua vida. Ele disse, por isso eu amo essa palavra. Por isso eu desejo essa palavra. Porque eu já provei dela. Porque eu já declarei ela. E as coisas à minha volta mudaram. Né? Que você possa ter essa experiência com a palavra pura. E você possa declarar ela sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a sua vida como um todo. Que você possa amar a Deus, não só por ouvir falar, mas sim também por ver Deus, a palavra, Cristo, agindo e operando na tua vida e em tudo à sua volta. O versículo 141, ele diz, olha, pequeno sou e desprezado. Olha, eu sou pequeno e sou desprezado. Isso aqui é contraditório com o dia de hoje, porque as pessoas, até dentro da igreja, né, elas não se sentem pequenas nem desprezadas, elas querem se sentir grandes e ovacionadas. O salmista, ele diz, olha, pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. E muitos hoje, né, se acham grandes, não é verdade? E se acham que devem ser ovacionados, devem ser ali, né, paparicados, vamos dizer assim. Porém, esqueceram dos mandamentos de Deus. Olha que contraditório. O salmista se acha pequeno e desprezível,
Porém, ele não se esqueceu dos mandamentos de Deus. Você entende isso? Você já viu que quanto mais, o homem ambiciona pelas coisas terrenas, pelas coisas passageiras, mais ele se esquece da palavra. E quanto menos o homem, ele se acha pequeno e Deus grande, quanto mais o homem ele se acha desprezível e o Senhor tão aprazível, quando ele não atrai glória para si, mas sim para Deus, aleluia. Mas ele guarda a palavra, os mandamentos de Deus. Fica aí onde você está. Se você está aí nesse lugar humilde, se você está aí nesse lugar que todos são contra você, todos te desprezam, mas a palavra de Deus tem estado presente na sua vida, esse é o seu lugar. Porque pior seria você estar no lugar dos aplausos, no lugar das... Você está entendendo? Mas não se lembrar dos mandamentos de Deus não vai ser bom para você, não. Fica onde Deus escolheu para você ficar. Fica na posição que o Senhor ele te colocou. Porque Deus ele é aquele que tira o homem do monturo e faz se assentar entre os príncipes. Onde foi que Deus ele fez o teu servo José se assentar? Fica aí. Porque esse processo na sua vida tem dia, tem hora para acabar. E você vai ver a glória de Deus se manifestando nesse processo, em nome de Jesus Cristo. Versículo 142, ele diz, olha, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Ou seja, a justiça de Deus não é temporária, não é momentânea, mas ela é eterna, ela é duradoura. Ela dura por toda a eternidade. O 143, ele diz, aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. O salmista está dizendo, olha, eu estou angustiado. Eu estou apertado, a vida está difícil. A coisa não está fácil. Oh, aleluia. Mas os teus mandamentos são o meu prazer. Você está querendo se alegrar do emprego, no salário, na casa própria, no carro, em tudo isso. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é o lugar que você está, mas sim quem está lá com você. Daniel, ele foi para a cova dos leões e os leões jejuaram. Daniel foi para lá com seus 2 amigos, para a fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Não é o lugar, mas quem te acompanha lá. Não é a situação que você está, mas quem te acompanha nessa situação. Não é a peleja, mas quem peleja por você nesta peleja. Você está entendendo? É da presença que você precisa. É do Senhor que você necessita. É da palavra inerrante que vai depender da sua alegria. Versículo 144, a justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Deus é eterno, Ele te criou também para a eternidade com Ele. Confia nele, Ele sabe o que faz. Só peça inteligência a Ele para você viver de maneira que agrade a Ele e não aos homens. Pedro, ele disse, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Pare de querer agradar as pessoas e queira agradar a Deus. Viver para Deus. Paulo, ele disse, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Tudo aqui é passageiro, não vale a pena esquentar a cabeça. Amém? Você foi criado para a eternidade com Deus e não longe de Deus. Que Deus te conduza a esse caminho de paz e prosperidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.